Versículo 24 também diz assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, porque me conferiste, para que me amastes antes da fundação do mundo. Sabe, meu irmão, quando nós olhamos a uma oração que Jesus fez ao Pai em favor de nós, aqui em todo esse texto aqui, desse capítulo de João 17, a gente percebe que existe uma vontade, uma intenção no coração de Jesus, que revela quem Ele é. Então a gente pode dizer que Jesus, ele tem um coração ardente por nós, e esse coração que queima por nós é compartilhado aqui nesse capítulo. E isso não é só parte do que Jesus pode dizer acerca de quem nós somos, mas isso faz parte de um relacionamento comum. Por exemplo, todos desejam amar e ser amados. É comum quando você vai se relacionar com alguém, você querer ser correspondido. Sabe, quando nós nos relacionamos com Deus, é importante a gente entender que nós somos correspondidos pelo Senhor, por Jesus, na mesma intensidade. Na verdade, numa intensidade ainda muito maior. Jesus, ele tem um coração ardente por nós. Jesus, ele ama a minha vida, ele ama a sua vida. E tudo isso é revelado nessa oração do capítulo 17 do Evangelho de João. E nós vamos falar hoje como nós podemos encontrar esse coração ardente de Jesus, como nós podemos, ter esse encontro com essa realidade desse coração ardente de Jesus. Quando a gente lê esse capítulo de João 17, que eu quero encorajar você a meditar nesse capítulo durante a semana, a gente vê aqui qual é o desejo de Jesus. Na verdade, a gente percebe uma lista de oração de Jesus. Sabe, você quando vai orar, você tem uma lista de oração, você tem os seus pedidos pessoais, você tem aquilo que você quer colocar. Quando você vai começar a orar, geralmente você ora pela sua família, você ora pelo seu emprego, enfim, seus pedidos é a sua lista de oração. E aí quando você olha para o João capítulo 17, você percebe que a lista de oração de Jesus tem você. Você e eu fazemos parte dessa lista. Sabe, essa é a maior oração de Jesus escrita na Bíblia. Não tem nenhuma oração maior, tão longa como essa de João capítulo 17. Então, quando Jesus está orando, ele ora não somente por ele não ora pela sua vida, mas ele ora por seus discípulos. Ele ora por aqueles, não somente aqueles que viviam com ele naquela época, mas por mim e por você. Aqueles que iriam encontrá-lo, que iriam conhecê-lo muito, muito depois. Jesus, ele ora por pessoas que iriam conhecê-lo e encontrá-lo em 2021. Jesus ora por pessoas que vão se encontrá-lo em 2023. Sabe, essa é a vontade de Jesus. Na maior oração que a Bíblia registra de Jesus, ele ora pela sua igreja. Na maior oração de Jesus, ele ora pela sua noiva. Isso quer dizer que Jesus, ele é um noivo com um coração ardente. Que Jesus é um noivo com um coração que tem uma intenção em ser apaixonado por nós. Eu sei que essa palavra noivo, noiva e paixão, apaixonado, pode soar meio romântico para você, né? Isso é muito comum talvez em outros ambientes, né? Mas no nosso linguajar, né? Da nossa comunidade, não é muito comum você ouvir essa palavra noivo, noiva, paixão, apaixonado, e talvez você ache isso até meio estranho, mas deixa eu explicar um negócio para você, mas para que a gente possa entrar no mesmo raciocínio. Quando a Bíblia diz que nós somos a noiva de Cristo, e que Jesus é o noivo, e que o noivo vem casar com a noiva,
talvez soe algo meio romântico no seu ouvido, né? Mas a ideia de noivo e noiva, que a Bíblia geralmente coloca como um casamento, tem a ver com a parceria e a unidade que existe dentro de um casamento. Não tem a ver com a parte romântica no casamento. Muitas pessoas confundem, né? Então começam a até cantar algumas músicas de que quero beijar Jesus, quero abraçar Jesus e colocar aquilo da noiva num lado meio romântico, mas a ideia de noiva com o noivo é uma ideia de parceria. Não é o romantismo entre o Jesus e nós, igreja, mas a parceria em que uma noiva tem com o noivo, um casamento, né, que a esposa tem com o esposo, construindo as coisas em parceria, que na verdade eles se tornam um. Então, a ideia do que nós vamos falar sobre hoje, Jesus como um noivo que tem um coração ardente, tira um pouco da sua cabeça essa parte romântica. Beleza? Então, quando Jesus vai orar aqui, ele ora e demonstra que ele é um noivo e ele tem uma paixão pela sua noiva. Então, antes da morte de Jesus, ele já clamava pela sua noiva. Então, não é algo que Jesus vai fazer quando Jesus voltar. É algo que já ardia no coração de Jesus. Sabe, ele não estava orando em João 17 pela estrutura do universo. Ele não estava orando por guerras futuras ou por qualquer outro tipo de coisa. Mas ele estava orando pela igreja futura. Ele estava orando pela sua noiva. E isso é importante para ele, é importante para Jesus. Então, aqui a gente vê Deus falando com Deus através de Deus, né? Que Jesus falando com Deus através do Espírito Santo ali. A gente vê Deus falando com Deus através de Deus, mostrando que eles estão interessados na sua noiva, ou seja, eles estão interessados na igreja, ou seja, eles estão interessados em você. Sabe, meu irmão, não sei você, mas eu quando leio esse texto de que Jesus ora por mim, e que Jesus deseja que eu esteja com ele aonde ele está e veja a glória dele, ou seja, Jesus quer se revelar a mim, Júnior, a você que está assistindo. Isso me traz muita alegria, isso me encoraja quando eu vou orar, isso me encoraja quando eu vou para a igreja participar do culto junto com meus irmãos. Isso me encoraja quando eu estou num ambiente em que posso encontrar Jesus, porque ele tem um coração ardente por mim, ele me deseja. Sabe, Jesus ora aquilo que o Pai deseja, conforme a vontade do Pai. Então Jesus está orando ali porque ele está agindo de acordo com a vontade do seu Pai. Ele diz assim: eu faço o que eu vejo o Pai fazer. Eu falo o que vejo o Pai falar. Ou seja, aquela vontade de Jesus, aquela oração de Jesus em se revelar a nós, também é a vontade de Deus. Deus deseja que Jesus se revele a nós. Então, a razão pelo qual Jesus está orando por sua igreja em João 17, é a vontade de Deus de conceder as nações para o seu filho, ali em Salmo capítulo 2, versículo 8. Então Jesus ele pede ali em João, com a certeza de que Deus haveria de responder a sua oração. Quando a gente lê Salmo capítulo 2, versículo 8, que é: pede-me e eu te darei as nações como herança, muitos de nós pegam esse versículo e acham que esse versículo é um versículo de missões. Tipo assim, vamos pedir as nações, que Deus vai nos dar as nações como herança, e nós vamos orar pela nação tal, no culto missionário, e a gente ora. Mas na verdade, Deus não prometeu dar as nações para a gente como herança, Ele prometeu dar as nações para o seu filho como herança. Ele diz ao filho: pede e eu te darei as nações como herança, ali em Salmo capítulo 2, versículo 8. E em João 17 ele fala: Pai, aqueles que me deste como herança, eu te peço
que eles estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória. Ou seja, a ideia de Deus não é somente dar a Jesus a minha e a sua vida, mas a ideia de Deus é que com essa entrega de Jesus na cruz e que abriu o caminho para que eu e você fôssemos de Jesus através do arrependimento, a gente vesse a glória de Jesus. Cara, Jesus, ele não quer somente que você vá para o céu. Deus, ele não quer somente que você, aceite a Jesus e tudo acabou. Não, na verdade, ele quer se revelar a você. Existe um degrau a mais, existe um nível que você precisa caminhar adiante, existe um metro a mais que você precisa dar alguns passos à frente, além de encontrar Jesus, além de, de entrar no reino de Deus. Deus não quer somente te salvar e levar para o céu, Ele quer que você veja a glória de Jesus. Então foi para isso que Jesus se entregou na cruz, foi para isso que o Pai prometeu dar a Ele as nações como herança. Não foi para que você morresse e fosse para o céu. Muitos de nós vivem uma vida achando que a gente vai morrer e vai para o céu e está tudo certo. E que Jesus veio somente para nos levar para o céu. Meu irmão, a intenção de Jesus não era nos levar somente para o céu. Isso faz parte do plano de Deus. E se você morrer antes da volta de Jesus, você vai estar no céu. Mas a ideia não é essa. A ideia é que você pudesse ver a glória de Jesus. Que você pudesse ter uma intimidade com Jesus. Que você pudesse se relacionar com Jesus. Foi para isso que Ele veio pessoalmente nos reconectar com Deus. Então a ideia não é somente você ser um crente em que você vai para a igreja, em que você faz as coisas que você tem que fazer, que você, lê a sua Bíblia e faz algo de uma forma talvez mecânica e automática. Não, a Bíblia revela um Jesus noivo que existe e que ele tem afeições por você que é noiva. Jesus sente algo por você que é igreja. Jesus sente algo por você. Jesus, ele quer liberar a glória e mostrar a glória que ele tem para você. E isso é para nos encher de tanta expectativa. No coração de Jesus existe paixão por você. No coração de Jesus existe uma ardente expectativa de se revelar a você. Essa ardente paixão que Jesus tem por você, meu irmão, é o que faz ele corresponder quando você ora. É o que faz ele te procurar. É o que faz ele estar te procurando, estar tentando te achar. Você percebe que ao longo da história, Deus ele sempre colocou na palavra e nas escrituras que ele sempre esteve tentando nos procurar ou nos achar. Deus ele caminhava todos os dias, todas as tardes ali no Éden, junto com Adão. Depois disso, você percebe que depois da entrada do pecado no mundo, Deus ele já não vinha mais caminhar ali com o homem, mas ele começou a criar e procurar alguém que fosse amigo dele para ter um relacionamento. Ele encontrou várias pessoas, assim, ele encontrou Noé, ele encontrou Abraão, meu irmão, ele veio para a terra, a sua glória representada pela Arca da Aliança ali com Moisés, porque Deus queria estar no meio do povo. Deus ele é um Deus de relacionamento, ele não é um Deus somente teórico, ele quer caminhar, ele quer andar com você. Ele não quer somente, meu irmão, que você faça as coisas de um jeito mecânico, mas ele quer que você entenda que é um relacionamento com um Deus vivo. E aí ele vem pessoalmente na pessoa de Jesus resolver o nosso problema de reconciliação com ele. E depois que Jesus vai aos céus, ele manda ele mesmo, Deus, através da pessoa do Espírito Santo, para morar dentro de você. Deus ele quer ter um relacionamento próximo com você. Deus ele quer morar aqui na terra, ele quer morar dentro de nós, ele quer morar perto da gente. E o próprio Jesus, quando vai orar, ele ora dizendo: Pai, aqueles que me deste, eu quero que estejam comigo onde eu estou e que vejam a minha glória.
Então existe muito mais do que somente encontrar Deus no domingo, ou encontrar Deus nos dias dos cultos, mas existe algo muito mais profundo do que é ver a glória revelada de Jesus. E é isso que Ele quer fazer com a gente. Sabe, Ele mesmo tendo toda a companhia celestial, Jesus mesmo sendo totalmente satisfeito e completo, Ele te deseja. Sabe, o homem desejado por todas as nações nos deseja. Sabe, Jesus deseja que sejamos um com Ele, assim como Ele e o Pai são um. O desejo de Deus por nós, o desejo de Jesus por nós é tão intenso, que assim como Ele e o Pai são um, Ele deseja estar perto de você. Ele deseja ser um conosco. Sabe, quando nós contemplamos a Jesus, é quando nós conseguimos enxergar esse amor e entender aquilo que Ele está querendo dizer e querendo liberar sobre nós. Se a gente deseja experimentar isso, se nós como igreja desejamos experimentar esse plus, esse a mais que Jesus tem para os seus filhos, nós devemos correr para a contemplação. Sabe, nós devemos experimentar o amor de Jesus. Quando nós buscamos e quando nós cantamos uma canção na igreja, nós devemos querer experimentar e contemplar a Deus, experimentar o amor dEle. Quando nós estamos nas nossas orações, no secreto, ou nas nossas orações coletivas, nós devemos querer experimentar e ver isso em todas as coisas que a gente faz que condizem com o reino de Deus. Nós conseguimos experimentar e expressar esse amor que Jesus tem por nós quando nós vivemos em unidade nos nossos relacionamentos, coisas muito simples, quando eu amo meu irmão, quando eu me relaciono com o João, com a Isabelle, com o Tiago, quando eu me relaciono com a minha esposa, com os meus filhos, com meus pais, com você, meu irmão da igreja, eu posso experimentar esse ardente desejo de Jesus. Quando eu faço essas coisas, é esse a mais, é esse plus que faz toda a diferença. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos crer que a vontade de Jesus é se revelar a nós. Nossa vontade de conhecer mais a Deus é a resposta dessa oração de Jesus em João capítulo 17. Todas as vezes que você tem fome e sede de Deus e você quer, sabe, mergulhar mais no Senhor e conhecer mais quem Ele é, você está correspondendo e respondendo essa oração de Jesus, para que Ele receba a recompensa dessa oração. A recompensa dessa oração aqui é você, meu irmão, entrar num momento de louvor com os seus olhos vidrados no Senhor e querendo ver e sentir aquilo que você está cantando. A recompensa dessa oração, a resposta dessa oração de Jesus, é você entrar ainda mais dentro da revelação de quem Ele é quando você lê a Bíblia. Sabe, se Deus responde às orações de Jesus, nós podemos ter certeza que nós veremos a glória de Deus. Meu irmão, se quando você pede algo, Deus responde. Você faz uma oração simples, segundo a vontade de Deus, Ele te responde. Se Ele te responde, imagine se é uma oração feita por Jesus. Se é Jesus que está orando, pedindo ao Pai, dizendo: Pai, eu quero que aqueles que me deste estejam comigo onde estou e vejam a minha glória. Se é Jesus que está falando isso, nós podemos ter certeza que o Pai vai
liberar e atender. Então, amar a Jesus e corresponder ao que Jesus está fazendo por nós é a resposta de um coração totalmente obediente a Ele. Sabe, para a gente finalizar, em João capítulo 17, tem 2 desejos expressados por Jesus nessa oração, que eu separei aqui. Tem vários, mas eu separei 2. Primeiro é o desejo de ter uma noiva. Está lá no versículo 24. E quando eu falei noiva, novamente, não é uma noiva no sentido romântico da palavra, mas o desejo de ter uma noiva no sentido de parceria. Para que Ele habite em nós totalmente, Ele quer ter uma noiva. Ele quer ter uma noiva, Ele quer ter uma igreja parceira, uma noiva, e Ele a terá. Sabe, o Deus cheio de plenitude, o Deus completo de tudo, o Criador do universo, Jesus é o Verbo que estava aqui, na verdade, desde o início. Ele deseja habitar conosco. Isaías capítulo 54, versículo 5. Isaías, ele recebe uma palavra do Senhor que diz que o nosso Criador é o nosso, podemos dizer assim, o nosso marido, mas não na parte romântica da palavra. Então, esse paradigma, né, de noiva e noivo, ele revela o propósito eterno de Deus. A Bíblia, ela se inicia com o casamento lá no Éden. E a Bíblia, ela vai terminar da mesma forma. Isaías capítulo 62, versículo 5. Ele responde ao nosso desejo de amar e ser amado. Quando Jesus voltar, ele é um noivo vindo encontrar a sua noiva. Então Deus, ele quer se relacionar com a gente de uma forma tão íntima, uma forma de parceria, que vai muito mais além do que a religiosidade. Então o primeiro desejo é, Ele quer ter um relacionamento de parceria. E o segundo, que nós possamos contemplar a sua glória e ver quem Ele é. Primeiro, Ele quer ter uma noiva. E segundo, Ele quer que a gente possa contemplar a glória dEle e a revelação de quem Ele é. Sabe, contemplar quem é Deus e conhecer quem é Deus e quem é Jesus, isso tem a ver com a vontade. Ele quer que a gente veja como Ele é desde a criação. Ele sabe quando a gente contempla a sua glória, Ele sabe quando a gente olha para Ele, nós vamos ser totalmente transformados. Sabe, Colossenses diz assim, quando nós contemplamos a glória do Senhor, nós somos transformados. Deus de majestade e glória, esse Deus a que nós servimos, Ele deseja que o vejamos. Meu irmão, Deus deseja que você contemple, porque Ele quer se revelar a você. Ele deseja que você o encontre, Ele deseja que você o ame de todo o coração. Ele é um noivo com o coração cheio de amor. Ele é um noivo com o coração cheio de desejo por você. Sabe, meu irmão, Ele deseja que você possa corresponder esse amor, para que você possa olhar para os mandamentos que tem na Bíblia, não como apenas leis, mas não apenas como regras. Não que Deus não deseja que você olhe a Bíblia como um livro de regras, sabe? Deus não quer que você pegue aqui e veja assim, olha, isso aqui é uma Bíblia, na verdade, é um manual do que eu posso e que eu não posso fazer. Na verdade, essa não é a ideia. Ele quer que você olhe para a Bíblia e que você o sirva por obediência e por amor que você tem por Ele.
Sabe, Deus, Ele quer que você chegue num ponto de você não pecar mais. Não é porque você tem medo do inferno, não é por medo do pecado, da consequência do pecado, mas porque você não quer entristecer a Deus. Sabe, Deus, Ele quer trabalhar no seu coração, meu irmão, de uma forma em que você seja alguém que dizime, que oferte, que seja alguém totalmente generoso, não porque você está com medo do devorador que vai entrar na tua casa e vai comer as tuas finanças. Não, Ele quer que você dê porque você o ama, Ele quer que você dê com alegria. Então é esse tipo de relacionamento que Ele quer criar com a gente. Sabe, meu irmão, a gente que eu falo não sou eu e você, é assim, a sociedade, né? A sociedade enxerga muitas vezes a igreja e o crente como alguém tapadão, ou alguém quadradaço, ou alguém bitolado, sabe? Tipo um gado, né? Que vai junto com os outros. Na verdade, meu irmão, essa é a visão que o mundo tem sobre o cristianismo, sobre o cristão. Sobre que a igreja é um conjunto de regras do que você pode e o que você não pode fazer. E, na verdade, é só você perceber, meu irmão. Você é alguém que, tipo assim... Eu vou dar um exemplo, não que isso seja pecado ou não vou entrar nesse mérito do pecado ou não. Mas, por exemplo, se alguém é do pagode, sabe? Você é do pagode ou você bebe. E aí você entra para a igreja e aí você fala assim, cara, eu não... Você nunca mais vai se relacionar com ninguém do pagode. E se você tiver com seus amigos que bebem, e os seus amigos vão falar assim, esse cara não está bebendo mais não porque ele entrou para a igreja. Já percebeu? Ou se o cara bebeu, você não estava, né? Você não é crente? Por quê? Porque a sociedade pega a igreja e o cristianismo como um conjunto de regras do que uma pessoa tem ou não tem que fazer. Não bebe, não fuma e não faz sexo fora do casamento. Nós rotulamos como deve ser, a sociedade rotulou como deve ser um cristão. E por ser acostumado a obedecer regras, às vezes a gente perde um pouco do sentido do porquê que a gente faz as coisas que a gente faz. E quando a gente vê essa oração de João, capítulo 17, a gente percebe que o relacionamento que Deus quer ter com a gente, o relacionamento que Jesus quer ter com a gente, é muito além das regras. Ou seja, ser um cristão não quer dizer que você não pode beber, nem fumar, nem ouvir pagode, nem estar no pagode, e também não quer dizer que você pode fazer isso também. Não tem nada a ver com isso, mas ser cristão é amar a Jesus de todo o seu coração. Ser cristão é amar a Jesus, obedecer os seus mandamentos. E agora, quando você entende isso, você deixa de pecar, não porque o devorador vai te pegar, não porque você vai ser fulminado pelo Senhor, mas porque você ama tanto a Deus que você não quer entristecer o Senhor. É esse tipo de amor, é esse tipo de parceria que Jesus espera dos seus filhos. É por esse tipo de igreja que Jesus está orando aqui no capítulo 17. Deus quer que a gente o ame de todo o coração, com toda a força e com todo o entendimento, mais do que obedecer regras. E aí você vai entender de que por que a Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Isso não tem a ver com o conjunto de regras, se é certo ou se é errado, mas isso tem a ver se aquilo vai ou não glorificar o nome de Deus, se aquilo vai ou não corresponder ao amor que Jesus tem por mim, se aquilo vai ou não ter uma revelação da glória prometida por Ele aqui em João capítulo 17. Quando nós entramos nesse nível de relacionamento com Deus, de corresponder ao que Ele quer fazer, mais do que apenas seguir um conjunto de regras, a gente vai perceber que a gente não precisa, talvez, sabe, de aulas e de ensinos sobre a roupa que eu preciso vestir, sobre os lugares que eu tenho que frequentar, ou sobre o tipo de bebida que eu tenho que beber, ou o tipo de música que eu tenho que ouvir. Por quê? Porque é muito mais fácil
a gente amar a Jesus e se entregar a Jesus e encher o nosso coração de amor e corresponder ao amor que Ele tem por nós, do que decorar uma série de regras do que pode e o que não pode fazer. Você já percebeu, meu irmão, que a lei, ela existe porque o amor não existe. A lei, ela só opera onde não tem amor. Ou seja, se tivesse amor, não precisava da lei. Por que tem lei? Porque ninguém ama ninguém. Por que precisa ter uma lei para dizer que se você comprar alguma coisa, você tem que pagar? E que se você não pagar, você vai ser punido. Porque falta amor. Porque se todos nós tivéssemos amor, não precisava ter uma lei dizendo que você, meu irmão, não pode ouvir música alta depois de não sei quantas horas da noite, porque você vai atrapalhar o seu vizinho. Se tivesse amor, não precisava dessa lei, porque o amor que você ia ter pelo vizinho já ia fazer com que você não ouvisse música nesse volume. Você compreende? Por que existe uma lei? Sabe, você já percebeu assim, existem algumas leis assim meio que, por que existe essa lei? Por que existe a lei para defender uma pessoa que apanha? Por quê? Porque existe alguém que bate. Porque se não existisse o agressor, não precisaria ter a lei. Porque onde existe o amor, não precisa da lei. Se o amor operasse, não precisava da lei. Por que Deus se relaciona com o povo no Antigo Testamento através da lei? Porque o povo tinha um coração duro e Jesus só conseguiria nascer, né, naquele povo por causa da lei. Porque senão todo mundo ia matar todo mundo ia se desviar, porque não existia amor no coração dos homens. E aí Jesus, ele vem, a gente já estudou sobre isso aqui, sobre Jesus no Antigo Testamento, na semana retrasada, se eu não me engano. Então Jesus, ele vem, e a partir ali dos evangelhos da vida de Jesus, ele começa a inaugurar um novo tempo, um novo ensino sobre o amor. Sobre que nós deveríamos entender o espírito da lei, que na verdade não é eu adulterar com a mulher, me deitar com uma mulher que não seja minha, não, mas se eu olhar para uma mulher desejando, mesmo que eu não deite, eu já cometi um pecado, ou seja, tudo começa dentro de mim. Eu não preciso cometer de fato aquilo. No meu pensamento, aquilo já está errado. Ele veio para explicar isso para nós e para dizer que o modo de nós nos relacionarmos com Deus é muito mais pessoal do que criar regras e obedecer regras. Jesus, ele é pessoal. Jesus, ele quer estar com a gente. Jesus, ele quer se revelar a nós. E esse é o paradigma do noivo e da noiva. Por isso que a Bíblia fala sobre noivo e noiva. Não é num modo romântico, mas num modo de parceria, no modo de ser um, no modo de pensar e caminhar pelo mesmo lugar, no modo de se relacionar numa transparência. Você sabe que Jesus sabe tudo que você faz na sua vida. Mas por que ele quer que você converse com ele? Porque no relacionamento precisa ter transparência, mas ele já sabe o que você fez. Ele conhece seu coração, mas ele quer que você decida abrir seu coração para ele. Essa é a vontade de Jesus. Ele nos ama e nos deseja. Por mais que a gente espere rejeição da parte de Deus, por mais que a gente fale, olha, nós carecemos da misericórdia de Deus, nós não merecemos estar com Ele, Deus, quem sou eu mereci a morte, mas Ele te deseja. Sabe, meu irmão, é a partir desse relacionamento de amor que hoje Jesus está dizendo para você que Ele é o noivo e Ele te deseja. E Ele coloca em você esse desejo e a certeza que nós temos é que quando o filho ora ao Pai, o Pai responde. E a oração de Jesus é: Pai, eu quero que aqueles que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória. Feche seus olhos, repita comigo essa oração assim: Pai, eu quero que
Fala seu nome. Eu quero que Júnior, fala seu nome. Quero que João esteja comigo onde eu estou e veja a minha glória. Pai, eu quero que o Júnior esteja comigo onde eu estou e veja a minha glória. Sabe, meu irmão, você consegue ouvir Jesus falando isso? Você consegue ouvir Jesus falando isso para o Pai? Ele quer que você esteja com Ele onde Ele está e veja a glória dEle. A certeza que nós temos é que quando o filho ora ao Pai, o Pai responde. Ele quer revelar a glória dEle a você. Obrigado, Jesus, porque o Senhor quer se revelar a nós. O Senhor quer ter um relacionamento íntimo conosco. O Senhor quer revelar a sua glória para nós. Então revela a sua glória para nós, Jesus. O Senhor quer revelar a sua glória e nós queremos ver. Nós queremos ver, nós queremos corresponder, meu irmão, à vontade, o seu coração de ver a glória de Deus é a resposta dessa oração de Jesus. Jesus, nós queremos ver a tua glória. Nós queremos ver a tua glória. Mostra-nos a tua glória. Mostra-nos a tua glória, Jesus. Nós queremos ver. Aleluia. Amém e amém.